Caros colegas de estudo, então vamos continuar hoje a nossa série da nossa jornada por Hackamore, tá? Esse é, acho que é o terceiro episódio, né? Desse novo livro que a gente está lendo aqui, que são os Rainmans of the West, que é do Ed Cornell também, a sequência, que a gente está falando mais da parte de freio, né? Na verdade, pós-Hackamore, né? Transição do Hackamore para o freio. E é justamente esse que eu acredito que é o assunto que a gente vai entrar hoje, que é o propósito das quatro rédeas, né, da rédea dupla, que a gente, se você está acompanhando aí, você já sabe o que é mais ou menos, né, que é o freio sendo utilizado junto com um hackamore de espessura mais fina por baixo, por baixo desse freio. Então vamos lá. O propósito primário da quatro rédeas, ou da rédea dupla, é proteger a boca do cavalo até que o cavalo saiba e entenda como trabalhar com a embocadura. Como proteger significa que a boca do cavalo se mantém macia, né, suave e leve por todo o caminho durante o processo de enfrenamento. Desse jeito, ele vai ter uma boca leve quando esse processo de enfrenamento estiver finalizado, tá? O manejo da embocadura é da mesma forma que o manejo do hackamore. Quanto mais duro for quanto mais severamente, né, quanto mais duramente for puxada as rédeas do freio, mais dura, mais pesada a boca do cavalo vai ficar ao freio, mais resistente vai ficar ao freio, né? E isso vai se manter verdade com qualquer tipo de embocadura, desde os grazer, né, que é os freios comuns, até os spades. Se o cavaleiro tentar trabalhar o cavalo com o freio antes dele saber o que é isso, a única coisa que vai ser natural para ele vai ser lutar contra esse freio. Isso é especialmente verdade quando a gente fala do spade beat ou do half bridge e dos freios chilenos. Não faz uma grande diferença com os freios grazers, se eles já foram montados com o bridão primeiro, né? Então, aqui dá para entender, né, que o freio, esse freio grazer, que é aquele freio, os freios normais, que é o que a gente tem aqui, né, tipo um água-choca, um freio de bocal mais baixo, tá mais próximo da sensação do bridão, né? Então, quando você essa fase de adaptação, que é o que eu estou entendendo aqui, né? Essa fase de adaptação, ela é um pouco mais simples, um pouco mais rápida nesse freio grazer. Quando a gente vai usar o spade, o half bridge ou o chileno, a gente precisa ter mais cuidado. E é o que ele fala aqui, né? Na sequência. Eles se tornam... eles se acostumam com esses freios grazer muito rapidamente. De qualquer maneira, não importa que tipo de embocadura você usa. Se ele for finalizado de uma boa maneira, né, com uma boca leve, a boca dele vai ser protegida enquanto ele for enfrenado, mesmo com um grazer beat. A rédea dupla, ela tem que ser usada para proteger a boca do cavalo e prevenindo ela de se tornar rígida, né, de se tornar dura. Como no bridão, quando a boca fica boa e dura, é que eu não entendi, ficou um pouco confuso porque ele fala quando a boca se torna, ele usa o termo good, né, que é bom, que é uma coisa boa, e também usa o hard, que é duro, né, que é resistente. Mas aqui acho que ele está falando de uma maneira negativa, né? Então, não sei, esse good aqui ficou meio perdido. Então, como no Snaffle,
Quando a boca se torna boa e dura, resistente, calos se formam nas barras da sua boca, tá? As barras, novamente, quando a gente tem as barras do freio, né? Mas essas barras que ele tá falando, a barra é aquela região onde a embocadura fica, né? Que é uma região que não tem dente, né? Entre os molares e os incisivos tem um espaço ali que não tem dente. Continuando. O cavalo não presta atenção à puxada ou ao sinal. E ele fala para ver a figura 7. Cara, tem uma coisa muito interessante. Eu vou até mostrar aqui. Eu não sei o que tem a ver a figura 7 com o assunto, porque tá só mostrando um cavalo com a 4 rédeas, tá? Se você ainda não conseguiu visualizar 4 rédeas, é isso aqui, ó, tá? O hackamore embaixo do freio. Mas olha que detalhe interessante, o cuidado que o artista teve. Tá vendo esses dois topzinhos aqui, ó? Quando o cavalo tá nas 4 rédeas, eles fazem essa marca aqui na crina, para que se outro vaqueiro chegar e for usar esse cavalo, ele sabe que esse cavalo aqui tá de 4 rédeas, tá? Quando não tem nenhum, quando isso aqui tá todo tosado, né? Quando tem nenhum topzinho desse aqui, significa que o cavalo tá no hackamore ou no bridão. Quando tem dois, é 4 rédeas, e quando tem um só, é porque ele está straight up on the bridle, né? Ou seja, ele está só pelo spade bit, só com o freio. Mas voltando ao livro. O 4 rédeas, né, ou a rédea dupla, significa que você tem duas partes de rédeas para serem manejadas ao mesmo tempo. Essas duas partes de rédeas são, uma parte é a rédea do boçal e a outra do freio. O boçal deve estar 3/8 de uma polegada de diâmetro, ou seja, um hackamore de 3/8 ou menos, de maneira que ele consiga se encaixar embaixo e entre essa curvatura que você tem na parte de cima do encaixe do freio na cabeçada, tá? Que é essa curvatura aqui, ó. Que a gente já explicou no capítulo passado, né? Esse aqui ele é aberto para fora e aqui cabe o boçal. O melhor tipo de corda para se usar na rédea do boçal é uma corda de crina, de aproximadamente meia polegada em diâmetro. Tá? Então é uma rédea fina, né? Meia polegada não é tão fina não, um pouquinho mais grossa. Uma corda desse tamanho é mais fácil de ser manejada para as rédeas duplas. Ela está amarrada no boçal com o mesmo tipo de voltas e nós que a gente usa no hackamore, e de acordo com o uso comum, o boçal é feito para que ele se encaixe na cabeça do cavalo para a rédea dupla, e o hackamore de qualquer tamanho de qualquer tamanho, a mais ou a menos que isso. As rédeas do freio devem ser inteiriça, né? Ou seja, uma rédea só. Eu entendo aqui que ele está falando para não ser uma rédea aberta, né? Dessa forma, elas não vão se soltar enquanto elas estiverem sendo manejadas. Rédeas abertas não são boas de usar porque uma rédea vai ficar mais comprida do que a outra, né? Na verdade, o termo aqui que ele usa, né, antes, que ele fala, as rédeas do freio devem ser uma peça única, dessa maneira elas não vão se tornar, não vão se desunir, né? Não vão se disparear, né? Porque dessa maneira você vai fazer, a puxada na boca vai ser diferente, né? Um lado do outro.
Rédeas de couro cru são as melhores para ser usadas porque elas são mais fáceis de serem manejadas. Elas têm mais ou menos 70 a 80 polegadas de comprimento. Elas são feitas de uma peça contínua e então ela é dobrada junto. Na ponta de cada rédea você tem um olho, formado por um finalzinho duplo no final, que ela é unida de volta à rédea. E ali é onde as correntes do freio são atadas à rédea, tá? Ele tá falando esse olho, deixa eu ver aqui, esse olhinho aqui, que é onde a corrente, tá, é atada. E já fica aqui a minha propaganda, tá? Se você quiser comprar essas correntinhas de freio, não precisa nem ser para ser usada em normal, tá? Até em rédea normal, ela cumpre sua finalidade, que é proteger a rédea. Você acha, quem faz essa correntinha aqui é o Matheus Geleia, Matheus Honório. Procura lá, fale com ele que ele faz essas correntinhas. Mas continuando. As rédeas feitas de 4 tentos são as melhores para se usar, porque elas vão durar mais. Elas devem ter cerca de 3/8 de 1 polegada de diâmetro. Do olho, né, que é essa pontinha que a gente mostrou, que é atada a corrente, até o final de cada rédea, onde as rédeas são... Ah não, o olho é o contrário. Ixi. Volta e esquece tudo que eu falei. Bom, mas não vou voltar porque não faz muita diferença, tá? Mas o olho, então, que ele tá falando é isso daqui, ó. Parte de cima aqui. Então, desse olho até o final de cada rédea, onde as correntes são atadas, vai ter um certo número de botões de couro trançado, né? De couro trançado posicionadas ali. Esses botões, essas charruas, começam onde o final ele é colocado de volta na rédea e coberto com um botão de 1 polegada de comprimento. Eu imagino que ele está falando deste botão aqui, tá? Dessa charrua aqui. Ele começa ali, aqui já para mostrar para vocês, para não ficar voltando. Você vê que tem várias charruas de tamanhos diferentes, em posições diferentes, né? E ele fala aqui pra gente o porquê disso. Logo atrás desse botão vai ter uma série de botões menores, onde vai ter 3 ou 4 colocados a uma distância de algumas polegadas, separados por algumas polegadas. Depois vai ter um outro mais longo, que é um botão de 2 polegadas. E atrás desse botão vai ter mais alguns botões menores. E o último botão vai ter cerca de 1 polegada de comprimento. Essa sequência de botões, elas vêm do final de cada rédea e vão se seguindo cerca de 80 centímetros em cada perna da rédea. Tá? Não, 80 polegadas, desculpa. 80 polegadas. É 80 polegadas? Não, pô, 18 polegadas. Eu já tava aqui, mas 80 polegadas é quase 2 metros. Que rédea é essa, né? Não é 18 polegadas, desculpa. Aqui no desenho tem as medidas, tá? Ó, 18 polegadas a parte dos botões. Então aqui pra gente entender, né? Tem o botão onde onde é feita a finalização aqui da rédea, um botão, acho que esse aqui ele falou que é 2 polegadas, não lembro. Aí tem alguns botões menores, um de 2, alguns botões menores, um de 2, alguns botões menores. E a rédea inteira, 42 polegadas, tá?
todo esse trabalho delicado no em cada par de rédea parece não ser necessário. Mas aqui, de novo, vem a fina arte de enfrenar um cavalo. Tem uma boa razão para que as rédeas sejam feitas dessa maneira. A razão é que a rédea deve estar do mesmo peso que as correntes do freio. As charruas nas rédeas, com as rédeas, ajuda a equilibrar as correntes do freio no freio. Aliás, as correntes da cabeçada no freio. Não entendi. Os botões na rédea com os botões, essas charruas de rédea junto com as rédeas ajudam a equilibrar as correntes do freio no freio. Pessoal, eu fiz até uma pausa aqui para dar uma pesquisada, porque essa parte realmente ficou um pouco confusa, tá? Por quê? Vamos lá. Quando ele fala de chain, né? Chain é uma corrente. Só que essa corrente que eu expliquei que vai na ponta da rédea, ela não se chama corrente da cabeçada, ela se chama corrente da rédea, né? Rein chain. Então, o que eu imagino, o que ele está falando aqui? Porque como corrente também a gente pode entender como uma sequência de coisas, né? Então, eu imagino que essa corrente da cabeçada seja a sequência de cabeçada e freio, tá? E a rédea, ela tem esse botão, ela é feita dessa forma para ela se equilibrar, para ela ter um peso semelhante a do conjunto de cabeçada e freio, tá? Ou do freio, mas o termo que ele usa é bridle, que é a cabeçada, tá? A princípio é cabeçada, mas a gente também já entendeu aqui que às vezes ele fala, por exemplo, o bridle horse é um cavalo de freio, né? Não é um cavalo de cabeçada. Então tem esse detalhe aí. Então, só para a gente concluir, usando esse entendimento que eu trouxe aqui, lembrando que é um entendimento meu, tá? Porque, a princípio, cabeçada não tem corrente, né? A corrente que a gente vai ter no freio é aquela que tem embaixo das pernas e essa corrente que junta a perna do freio à rédea de couro em si, né? Que é para proteger a rédea de couro. Mas essa corrente da rédea se chama justamente corrente de rédea, né? Rein chain, não se chama corrente de cabeçada. Mas a gente entende, né? Vamos entender aqui que essa corrente que ele está falando, na verdade, é um conjunto, né? Uma corrente traz essa ideia de uma sequência de coisas, vamos entender como esse conjunto de cabeçada, tá? E aí a tradução seria mais assim, ó. A razão de que as rédeas são feitas... a razão para isso é que as rédeas devem ter o mesmo peso do que esse conjunto de cabeçada. As charruas nas rédeas, junto com as rédeas, ajudam a equilibrar esse conjunto de cabeçada no freio. Tá? Não faz mais sentido a tradução assim? Então, elas vão estar junto ao freio, de maneira que o freio vai estar sempre equilibrado com a boca do cavalo. O equilíbrio tem que estar ali e ele serve para o propósito, né? E esse é o propósito das correntes e das rédeas. O principal propósito disso é que quando as rédeas são trabalhadas, o cavalo pode senti-la, né? Pode ter esse feeling, né? Ter essa sensação vindo desde as correntes e das rédeas até chegar no freio. E isso previne, né, daquelas puxadas mais duras que incomodam a boca do cavalo. As correntes e as rédeas servem para alertar o cavalo que ele será trabalhado, né, que ele terá que trabalhar. Então, aqui, né, é a história do sinal, né? É passado um sinal para o cavalo.
Quando as rédeas são trabalhadas na mão esquerda, a rédea esquerda vai estar cerca de 1 polegada mais curta do que a rédea direita. Quando você for trabalhar com a mão direita, a rédea direita vai estar cerca de 1 polegada mais curta do que a outra. E a razão para isso é que quando o cavalo for parar, a mão que está segurando a rédea vai ser... não vai estar exatamente no centro do corpo do cavaleiro. Faz sentido, né? Faz sentido. Do lado direito, né, você vai estar com a rédea um pouquinho mais à direita. Quando você leva a mão um pouquinho mais à direita, você encurta o lado esquerdo e comprida o direito, né? Então faz sentido você estar com a rédea de dentro, no caso, né, um pouquinho mais curta. Isso vai estar um pouquinho para fora, para o lado, dependendo da mão que vai estar trabalhando as rédeas. Tendo as rédeas um pouquinho mais curtas de um lado, vai evitar? Tendo as rédeas um pouquinho mais curtas de um lado, vão ajustar a puxada na boca do cavalo. Aquela charrua que tem na parte de cima das rédeas pode ser mudado de forma que cada lado da rédea pode ser encurtada como for desejado. Tá? O botão que ele está falando, eu imagino que seja este aqui, ó, que é da parte de cima, tá? O romal é parte dessa rédea, que ele chama de bridle rein, né? E ele é como um chicote e pode ser usado dessa maneira. Sendo parte das rédeas, fica mais fácil para você manejar ele, para você levar ele. Ele é uma peça mais pesada do que o resto das rédeas. E ele também tem charruas na parte de baixo, né? Chegando no final dele, que dá equilíbrio a ele. Ele também tem um olho em cada final, com um botão mais longo para cobrir, né, os pedaços. Essa corda ela tem cerca de 8 até 10 polegadas de comprimento e ela é atada, né, ela é amarrada na parte de cima das rédeas, onde fica o olho do romal, né, do conjunto de rédea ali, e é atada ao olho do romal. Ele está falando dessa conexão aqui, ó, tá? Então, esse aqui é esse chicote que ele falou, e ele vem atado aqui por cima, tá? No olho do romal, tá? Uma tira de couro, ela é colocada através do outro olho, né? Da ponta oposta do que está a rédea, e no final desse romal. Essa tira, ela tem cerca de 2 pés de comprimento e cerca de 1 polegada de largura. Ela é colocada dobrada no meio, então você tem uma ponta dupla ali, né? E aí você tem um pé de comprimento com ela dobrada. E ela é amarrada junto e bem abaixo do olho do romal, né? Naquele botão trançado. E ela é feita da mesma forma que um chicote. O romal, ele tem uma parte importante na parte de finalização do cavalo no bridle, tá? Então, o romal desempenha uma função importante no processo de finalização do cavalo no freio, tá? O romal deve estar bem ajustado, bem curto, né? Bem justo. Ele deve ficar com cerca de 20 polegadas de comprimento, junto com essa longa ponta adicionado a ele, tá? Aqui eu não tenho muita certeza, tá? Mas
essas 20 polegadas que eu imagino, é a sobra que você vai ter de rédea, tá? Porque quando a gente usa o romal, geralmente a gente segura a rédea com a mão e esse chicote, né, segura com a outra. Então eu imagino que é para deixar uma sobra de 20 polegadas, que seria cerca de 50 centímetros, para não ficar essa ponta de rédea largada no chão, largada no cavalo, né, solta. Dessa forma, ela é mais fácil, aqui já voltando para o livro, né, dessa forma é mais fácil dela ser manejada. Mais comprido do que isso, você não vai conseguir manejar ela tão rápido quanto uma mais curta. E ela também pode ser pega, né, pelo rabo do cavalo muito facilmente. Isso inadvertidamente pode causar o cavalo, pode ser pego, né, pode ser capturado pelo rabo do cavalo e pode causar o cavalo, pode levar o cavalo a corcoviar ou dar coice, tirando a sua mente do que ele estava fazendo. Ele trava o rabo para baixo com sua cauda e segura ali até que sua mente saia e sua mente se desliga daquilo por um segundo ou dois. Ele pode inclusive segurar isso por alguns minutos. Isso incomoda muito, tanto o cavalo quanto o cavaleiro. O romal mantém o cavalo em seus dedões quando ele está sendo trabalhado. Tá? Aqui, acho que essa expressão, né, em seus dedões, né, nas pontas dos cascos, né, acho que é manter o cavalo ligeiro, né, manter o cavalo esperto. Desde que ele saiba o que é isso, né, o que é o romal e como ele é usado. Ele não deve ser, não é para ele ser batido, né? Não é para você usar ele em qualquer momento. Ele vai ser usado quando o cavaleiro quiser esse romal vai entrar quando o cavaleiro quiser. Ah, tá. Ele só vai entrar quando o cavaleiro quiser e ele só vai dar uma balançada com a mão que está segurando o romal. Ele se torna mais vivo, né, com o romal do que tendo uma espora usado nele todo o tempo. Então, isso aqui, pessoal, é uma coisa bem interessante. Eu, por exemplo, prefiro usar varinha, né? Eu uso varinha de bambu, chicotinho de adestramento. E tenho muito preconceito, né? Tanto quanto a espora, quanto com o chicote, mesmo, até com embocadura. Mas, para mim, né, o chicote ou o reio é justamente para a gente preservar, quando ele é bem usado, né, a gente vai justamente preservar o cavalo do uso excessivo de perna, do uso inadvertido de perna, né. E eu concordo com ele, que o cavalo fica mais vivo do que muitas vezes você toda hora ali tendo que usar a perna, usar a perna, usar a perna. O chicote ou o reio, né, o cavalo parece que consegue perceber melhor, né. Eu gosto da varinha justamente porque ela é rígida e você consegue acessar pontos diferentes, né, com mais facilidade, né, com uma mexida de mão e você tem um contato mais imediato do que um romal, por exemplo, um reio, né, que ele é uma coisa mais mole, tem um timing um pouquinho mais diferente, né. Mas interessante essa consideração aqui de que você usar o romal é justamente para ter o cavalo, você preservar o uso de perna, né? Então, ao invés de você ficar esporeando ele, por exemplo, você abre um pouquinho a mão, mostra o romal para ele, ele entende o que aquilo significa e ele acelera, né? E ele cria mais vida nas patas. Mas de qualquer forma, o cavalo deve ser montado com esporas também. Quando o romal é usado de maneira correta, o cavalo vai ter um respeito saudável por isso. E ele vai manter esse respeito. Esta é onde a arte de assustar na hora certa entra. Tá? Então, ele fala assustar, né? Não espancar, não machucar, né? Você dá um susto no cavalo e aproveitar esse susto. Bom, acho que por hoje já conversamos bastante. Eu também já estou até meio atrasado aqui. Então, semana que vem a gente continua, beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.